Bom, nós iniciamos a aula sobre demanda, oferta e equilíbrio de mercado anteriormente, trazendo para a sala alguns conceitos sobre o que é a microeconomia, quais são os problemas econômicos fundamentais, e depois nós seguimos para os conceitos de demanda. Fechamos a aula anterior entendendo um pouco como funciona a curva de demanda, o que afeta a curva de demanda, o que afeta a quantidade demandada de um bem e o que altera o preço de equilíbrio dadas as alterações na demanda. Essa foi a aula anterior. Então, só para recobrar um pouquinho alguns dos conceitos, vamos lá. Nós vimos análise de demanda de mercado, né? Nós procuramos entender o que significa o conceito de demanda ou procura. E aqui nós vamos traduzir para a intenção de compra e não necessariamente a compra efetivada, é a intenção de compra e como a intenção de compra de um bem é afetado. Primeiro, tem alguns fatores ou algumas variáveis que afetam a quantidade demandada e a demanda de um bem, ou seja, as intenções de compra. Que fatores são esses? São o preço do bem, fatores climáticos e sazonais, propaganda, facilidade de crédito, renda, hábitos e preferências dos consumidores, preços de outros bens e serviços, como os bens substitutos e os bens complementares. Nós também vimos qual a relação entre demanda e renda, não necessariamente aumentos da renda provocam aumentos da demanda, isso vai depender muito do tipo de bem que nós vimos na aula anterior. E é essa relação entre o tipo de bem e a renda que resulta num quociente diferente aqui nesse quadrinho. Nós também vimos qual o efeito das alterações nos preços dos bens substitutos e dos bens complementares na demanda por um determinado bem, né? E a partir do entendimento do que são bens substitutos e bens complementares, nós chegamos a esse quadrinho sobre os quocientes entre preços de bens substitutos e preços de bens complementares. Nós vimos também o que afeta a quantidade demandada de um bem, né? Lembrando que afeta a quantidade demandada de um bem é o preço. O que significa isso? Que só o preço tem condições de alterar as quantidades demandadas. Novamente, cada preço e cada quantidade demandada aqui nesse plano cartesiano é uma coordenada. Okay? Então, o preço 1,5 ao preço 1,50, as pessoas estão interessadas em comprar 6 unidades. Essa é uma coordenada. Então, 6 representa uma quantidade demandada. Ao preço de R$3, as pessoas não estão interessadas em comprar nada, olhando aqui para o eixo X. R$3 e 0 representa uma outra coordenada, e 0 representa uma quantidade demandada. Então, o preço altera a nossa intenção de compra. O que altera a demanda, e aqui não é o preço do bem que altera a demanda, o que pode alterar a demanda de um bem, como nós vimos na aula anterior, é a renda, são os hábitos, a propaganda, o preço dos bens substitutos, o preço dos bens complementares. Então, nós sempre temos que nos perguntar, quem se movimentou primeiro? Né? Quem foi o principal agente da movimentação no mercado? O principal agente foi o preço, então o que vai ser alterado é a quantidade demandada. O principal agente, o primeiro a se movimentar, foi a renda? Foram os hábitos do consumidor? Foi a propaganda? Foi o preço de bens substitutos ou complementares? Então, o que se altera é a demanda. E qual a diferença entre a quantidade demandada para a demanda? A quantidade demandada representa cada uma das quantidades aqui no eixo X para cada um dos preços. A demanda é representada pela curva inteira, tá? A demanda é representada, então, pela curva inteira, ou seja, todas as combinações possíveis entre preço e quantidade demandada. E aí nós vimos o seguinte, tem alguns fatores que podem deslocar a demanda para a direita, aqui para a setinha, representado pela setinha em vermelho, e tem alguns fatores que podem deslocar a demanda para a esquerda, representado aqui
pela setinha em verde. Quando a demanda é deslocada para a direita, entendam esse deslocamento da demanda para a direita como um aumento da demanda, um impulso na demanda. Se você entender que a oferta, e que nós vamos ver um pouquinho agora sobre conceitos de oferta nessa aula, permanece constante, ou seja, alterações na demanda consideram a oferta constante, alterações na demanda, ceteris paribus, consideram a oferta constante. Um deslocamento da curva de demanda para a direita, um impulso na demanda, mantida a oferta, a curva de oferta no mesmo lugar, provocam aumentos no preço de equilíbrio, ou, o que dá no mesmo a dizer, deslocamento para a direita do preço de equilíbrio. Por outro lado, deslocamentos da curva de demanda para a esquerda, e aqui representada pela seta verde, os deslocamentos da curva de demanda para a esquerda não são um impulso na demanda, pelo contrário, é uma redução da demanda, é uma descompressão sobre a demanda. Isso representa o quê? Uma redução dos preços de equilíbrio, considerando que a oferta vai se manter constante, que ninguém vai alterar a oferta de mercado. Ceteris paribus, a oferta se mantém constante. Portanto, esse deslocamento para a esquerda da curva de demanda representa redução nos preços de equilíbrio. Então, nós vimos na aula anterior fatores que afetam a quantidade demandada de um bem, fatores que afetam a demanda por um bem e o que altera o preço de equilíbrio, dadas as alterações na curva de demanda. E finalizamos com o conceito de lei geral da demanda, né? Varia em relação inversa de seu preço. É exatamente por isso que a curva da demanda ela tem uma inclinação negativa, tá? Ela tem uma inclinação negativa. Por quê? Variações no preço, por exemplo, variações positivas no preço vão provocar. O gráfico anterior ele está um pouco melhor para mostrar isso. Variações positivas no preço vão provocar uma redução da quantidade demandada. E variações negativas no preço, ou seja, reduções do preço, vão provocar um aumento na quantidade demandada. Então, existe uma relação inversa, né, que é enunciada aqui pela Lei Geral da Demanda. Quanto maior o preço de uma mercadoria, menor a intenção de compra. Quanto menor o preço de uma mercadoria, maior a intenção de compra. Por isso, essa relação inversa, ok? Então, nós vimos isso na aula inicial de introdução à microeconomia e agora nós vamos seguir para a aula, alguns conceitos sobre oferta, deslocamento de curva de oferta, alterações no preço de equilíbrio, dados os deslocamentos na curva de oferta, e equilíbrio de mercado. Então, vamos lá, vamos dar continuidade agora a essa aula. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá, vamos entender agora o lado da oferta. A oferta, qual é o conceito de oferta? A oferta são as intenções dos vendedores ou dos produtores em colocar mais de uma em colocar mais ou menos mercadoria em um determinado mercado, ficou redundante, mas é mais ou menos isso, tá? Em colocar mais ou menos bens em um determinado mercado, em produzir ou vender mais ou menos bens em um determinado mercado. Vamos lá. Quais são os fatores que podem afetar a oferta de um bem? O primeiro fator, nós vamos colocar aqui, assim como nós colocamos quais são os fatores que afetam a quantidade demandada e a demanda, um fator que afeta a quantidade ofertada e a oferta, aí a oferta vai depender um pouco do tipo de oferta que nós estamos falando. É o preço do bem. O preço dos insumos desse bem, a tecnologia, as expectativas, o número de produtores, todos esses fatores aqui, eles podem alterar a oferta de um bem no mercado. Agora, nós vamos entender da mesma forma que nós entendemos a quantidade demandada e a demanda, nós vamos entender agora as variações
na oferta e na quantidade ofertada, com gráficos muito parecidos com aqueles que nós vimos no gráfico de demanda e quantidade demandada, ok? Então, nesse primeiro gráfico aqui, se vocês recordarem um pouquinho, nós estamos falando de variação na quantidade ofertada e não de variação na oferta. O que significa isso? Variação na quantidade ofertada e não na oferta. Assim como a quantidade demandada, a quantidade ofertada varia de acordo com o preço da mercadoria, ok? A quantidade ofertada varia de acordo com o preço da mercadoria. Nós temos que pensar como produtores de algum bem ou serviço, tá? Nós temos que pensar como produtores de bens e serviços. Imagina que você é um produtor de pneu e você verifica no mercado, considerando todos os demais fatores constantes, você verifica no mercado que o preço do pneu está aumentando, ok? O preço do pneu está aumentando. O que isso significa para você? Mantido todos os outros fatores constantes, e aí eu estou dizendo inclusive seus custos, se o preço do pneu está aumentando, isso significa que você vai ter uma margem de lucro maior com ele, né? E na visão do empresário, na visão do produtor, uma margem de lucro maior representa também um interesse maior em produzir mais. Para que você vai continuar produzindo a mesma coisa se os preços no mercado estão melhorando e se você eventualmente tem capacidade para produzir mais pneus? Então, no nosso caso aqui, o aumento do preço, ele provoca aumento no interesse de ofertar mais de uma mercadoria, ok? Já o movimento contrário, uma redução no preço aqui, então aqui, por exemplo, né, no nosso preço inicial aqui, eu tinha uma intenção de venda, né, a R$30, eu tinha uma intenção de venda de 5 unidades de pneu. Okay? É só um exemplo hipotético e não se preocupem em entender como foi que a professora estabeleceu a quantidade ofertada ou demandada aqui de um determinado bem, porque não necessariamente, nesses casos, nós não estamos utilizando algum modelo matemático para estabelecer quantidades demandadas e ofertadas. É simplesmente uma hipótese, tá? É um preço hipotético. Porém, vamos supor que esse mercado de R$30, né, o preço do pneu a R$30, tenha caído para R$28,50, mantido todos os outros fatores constantes, inclusive os custos de produção. Ora, no mercado em que o preço de uma determinada mercadoria está caindo, de um determinado bem está caindo, o interesse em se produzir começa a reduzir. Por quê? Porque ele já não é tão mais lucrativo como antigamente. E aí alguém pode estar se perguntando, professora, mas ninguém reduz tão rapidamente assim o preço de a quantidade ofertada de uma mercadoria. Esses princípios básicos de economia, nós lidamos, dentro dos princípios básicos de economia, um deles é a livre mobilidade dos fatores de produção, tá? Então, um desses princípios básicos daria-nos a liberdade de dizer o seguinte: esse produtor aqui que tinha um preço inicial de R$30, ele desistiu de produzir pneu porque o preço do pneu caiu, ele foi produzir outra coisa. Então, esse princípio básico de livre mobilidade de fatores de produção é que nos dá a liberdade de fazer essa afirmação, ok? Muito bem. Agora, nós vamos lá tentar entender o que acontece agora com a demanda, né? Com a curva de oferta, ok? Nós vamos tentar entender agora o que acontece com a curva de oferta. Bom, em relação à nossa curva de oferta, ela tanto está aqui com esse formato, quanto ela está aqui com esse mesmo formato. As duas têm o mesmo formato. Mas é importante vocês lembrarem do seguinte: o que determina a quantidade ofertada, ou seja, cada uma dessas quantidades que estão aqui no eixo X, é o que? É o preço do pneu, é o preço da mercadoria, ok? Quando eu olho para o deslocamento, a variação na oferta ou o deslocamento da oferta, vejam, nesse caso aqui nós temos que pensar que o preço permanece constante, ok?
Vamos pensar então aqui que o preço permanece constante. Então, eu tenho uma curva de oferta inicial, como aquela do gráfico à esquerda, ok? Aqui está em preto. E essa curva de oferta inicial, ela é afetada por algum fator que não o preço, ok? Então, ela é afetada por algum fator que não é o preço. O que pode alterar a oferta do mercado que não necessariamente o preço? Tecnologia. A tecnologia melhora muito a produtividade de uma economia. E eu acho que o mercado agrícola, acredito que o mercado agrícola seja um bom exemplo para trabalhar com o deslocamento das curvas de oferta. Nós já vamos falar sobre o mercado agrícola, mas aqui eu estou usando como exemplo o pneu, tá? Vou manter o pneu, ok? Vou manter o pneu como exemplo de deslocamento da curva de oferta. O que faria com que os produtores ofertassem mais pneus sem o preço ter sido alterado? Como eu disse anteriormente, a tecnologia. A tecnologia pode melhorar a produtividade na fábrica de pneus. E essa produtividade, mantendo as outras variáveis constantes, aumenta o nível de produção de todas as fábricas. Vejam, o preço se manteve constante, ok? O preço se manteve constante. Portanto, para que as novas quantidades ofertadas venham aqui para a direita, porque movimentos para a direita representam aumentos, tanto para a curva de demanda quanto para a curva de oferta, e movimentos para a esquerda representam reduções, tanto para a demanda quanto para a oferta. Para que, mantido o preço constante, nós tenhamos aqui nova oferta de pneus, a curva inteira tem que se deslocar para cá. E o que faz, por exemplo, com que a curva se desloque para a esquerda? Tá? Com que a curva se desloque para a esquerda. Vamos supor que uma cidadezinha ela tenha várias fábricas de pneus e essas fábricas de pneus estejam localizadas em uma determinada área. E essa área sofre uma inundação. E essas fábricas de pneu, elas são obrigadas a parar a produção. Isso tudo reduz a oferta de pneus no mercado. Pensando novamente, quem foi que se movimentou primeiro? Foi o preço? Não, não foi o preço. Quem se movimentou primeiro aqui foi um evento externo, por exemplo, uma inundação, que provocou a parada da produção das fábricas de pneus. E isso acaba reduzindo a oferta do mercado. Então, voltando aqui. O que afeta a quantidade ofertada, ou seja, as quantidades que os produtores têm interesse em colocar no mercado, são afetadas pelo preço. Já a curva de oferta, ou seja, a oferta representa todas as combinações possíveis entre preço e quantidade de ofertada. A curva de oferta, ela se desloca para a direita ou para a esquerda, a depender de outros fatores, como, por exemplo, custos, tecnologia de produção, expectativa, número de produtores, né? Então, a expectativa de que uma doença possa causar a redução. A doença não foi um bom exemplo, me desculpem. Mas a expectativa de que o mercado não venha mais absorver um determinado bem no futuro, né? Isso pode provocar uma redução na oferta de um determinado mercado, ok? O número de produtores, ou o aumento ou a redução do número de produtores no mercado também pode deslocar a curva de oferta para a direita, no caso de um aumento do número de produtores, como pode deslocar a curva de oferta para a esquerda, no caso de uma redução do número de produtores. Vejam, o preço ficou ali paradinho. Esse foi o primeiro movimento. Qual é o segundo movimento? O segundo movimento é a alteração no preço de equilíbrio desse mercado. Então, considerando aí o nosso mercado de pneu, nós podemos ter um deslocamento da curva de oferta para a esquerda e um deslocamento da curva de oferta para a direita, mantendo novamente aqui o nosso preço, a nossa curva de demanda, mantendo aqui a nossa curva de demanda parada, ela não se altera, ok? Nós vamos mexer agora com a curva de oferta desse mercado. Deixa eu só fazer uma alteraçãozinha aqui. Um minuto.
continuidade, eu havia errado na posição do preço de equilíbrio, ok? Só para a gente considerar o mesmo preço de equilíbrio anterior. Eu tinha errado essa posição do preço de equilíbrio, mas agora acertei aqui, ok? Então, nós tínhamos lá, né, um preço inicial de R$ 28,50, que foi estabelecido aqui no gráfico anterior, tá vendo? R$ 28,50. R$ 28,50, vamos supor que o preço não se altere e que alguma coisa aconteça para as curvas se deslocarem para a direita ou para a esquerda. Então, o que deve ocorrer nesse mercado agora sim com o preço de equilíbrio? Nós tínhamos aqui um equilíbrio inicial dado por R$ 28,50. De repente, por alguma eventualidade, por exemplo, uma melhoria na tecnologia de produção aumentou a produção de pneus. Okay? Então, toda a curva ela se desloca para a direita. Tá, mas quem se movimentou primeiro foi a curva, quem se movimentou primeiro não foi o preço. Esse movimento, né, da curva de oferta para a direita, ele provoca o que no preço de equilíbrio? Ele vai provocar uma redução no preço de equilíbrio, ok? O que eu chamei de equilíbrio 2, aqui o correto seria equilíbrio 1. Ele vai provocar uma redução no preço de equilíbrio desse mercado. Por outro lado, aqui é uma segunda situação que eu chamei de equilíbrio 1 e deveria chamar de equilíbrio 2, tá? Por outro lado, se a curva se desloca para a esquerda, aí como exemplo, né, uma inundação na área de produção de várias fábricas de pneus, ok? E isso faça com que a oferta de pneus caia. Então, primeiro veio a inundação, depois ocorreu uma redução na oferta de pneus e só depois é que o preço de equilíbrio se alterou. Tá? Então, aqui nós temos o quê? Um aumento no preço de equilíbrio. Eu coloquei uns precinhos hipotéticos. Professora, você está fazendo alguma conta para estabelecer esses preços? Não, são preços hipotéticos. Então, eu tinha um preço inicial de R$ 28,50, esse era um preço de equilíbrio antes de qualquer evento. Aí, o que aconteceu primeiro foi um evento. O primeiro evento foi, eu vou chamar aqui de equilíbrio 1. O primeiro evento foi inundação, isso reduziu a oferta, ou seja, deslocou a oferta de pneus para a esquerda. Essa redução da oferta, mantida a demanda constante, ceteris paribus, a demanda não se altera. O que ocorre com o preço de equilíbrio quando a demanda não se altera e a curva de oferta deslocada para a esquerda? Aumento do preço. Tá? Dá para visualizar aqui no eixo Y. No segundo caso, uma melhoria na produtividade, na tecnologia de produção de pneus. Isso aumenta a oferta de pneus das fábricas, de todas as fábricas. E isso provoca que esse aumento na oferta faz com que o preço se reduza, mantendo quem constante? A oferta, a demanda constante. Ceteris paribus, a demanda não se altera. Por que eu estou insistindo que quando nós estamos analisando a demanda, a oferta não se altera? Por que eu estou insistindo que quando nós estamos analisando a oferta, a demanda não se altera? Porque se vocês começarem nesse gráfico aqui, por exemplo, tá? Ah, professora, mas uma redução da oferta vai aumentar o preço da mercadoria e isso já não vai reduzir a quantidade demandada? Sim, mas esse é um terceiro momento. Olha aqui, ó, esse é um terceiro momento. Ah, professora, mas uma melhoria na tecnologia de produção que aumente a produção de pneus e reduza, consequentemente, o preço deles, não vai aumentar a quantidade demandada? Sim, mas esse é um terceiro momento. Então, uma coisa tem que ser pensada de cada vez. E quando você pensa em uma coisa, o resto se mantém constante. Então, primeiro nós pensamos que o preço se manteve constante e houve o quê? Uma inundação que provocou uma redução da oferta. Esse foi o segundo passo. Então, perdão, esse foi o primeiro passo. Primeiro, o preço se manteve constante. Nós vamos manter o preço aqui constante. Deslocou a curva de oferta para a esquerda e isso provocou, aí sim, isso provocou que no preço de equilíbrio, aumento no preço de equilíbrio. Segundo momento. Terceiro momento, isso pode provocar uma redução da quantidade demandada. Aqui no exemplo, no equilíbrio 2, né? Um aumento da produtividade, o preço estava ali constante, parado.
Primeiro momento, um aumento da produtividade provocou um deslocamento da curva de oferta. Só depois que a curva de oferta é deslocada é que o preço cai. E só depois que o preço cai, terceiro momento, é que as quantidades demandadas podem aumentar. Ok? Então, uma coisa de cada vez. Não misturem os raciocínios, senão vocês acabam se perdendo. Sobre os conceitos de oferta, o que esses gráficos nos levam a entender? Que também existe, assim como existe a Lei Geral da Demanda, existe a Lei Geral da Oferta. Enquanto a Lei Geral da Demanda enunciava que a quantidade, aqui é ofertada e não demandada. Então, vou fazer mais uma correção, só um minuto. Não quero deixar nenhuma dúvida aqui nesse slide. Então, olha só. Enquanto a Lei Geral da Demanda enunciava que a quantidade demandada de um bem ela varia em sentido inverso, ela varia em sentido inverso do seu preço, a quantidade ofertada, ela tem uma relação direta com o preço. E aí eu consigo ver aqui pelo gráfico anterior, quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada, maior a intenção de ofertar quantidades maiores, tá? Não dá para dizer que necessariamente ocorre, ok? Então, Lei Geral da Oferta, a quantidade ofertada de um preço, de um bem ou de um serviço, varia na relação direta de seu preço, ceteris paribus, ou seja, mantido o resto constante. Professora, nós conseguimos agora juntar esses dois gráficos, o gráfico da oferta e o gráfico da demanda? Sim, nós podemos juntar esses dois gráficos e nós vamos encontrar o chamado equilíbrio de mercado. O que é o chamado equilíbrio de mercado? Nós temos para os mercados uma curva de oferta e uma curva de demanda. Aonde elas se interseccionam, nós encontramos as quantidades e os preços de equilíbrio. Por que nos outros pontos, fora dessa intersecção, não existe o chamado equilíbrio de mercado? Por uma simples razão. Vamos supor que o preço de equilíbrio seja este, ok? O que ocorreria a um preço menor nesse mercado? A um preço menor nesse mercado, como enuncia a Lei Geral da Demanda? A um preço menor, as pessoas têm interesse em comprar mais, ok? Então, aqui, ó, a nossa curva de demanda, que tem uma inclinação negativa, as pessoas têm interesse em comprar mais. E como enuncia a Lei Geral da Oferta, a preços menores, as pessoas têm um interesse em ofertar menos. Então, tá aqui, ó, a nossa curva de oferta. Como é que vocês encontram isso? Basta traçar uma linha paralela ao eixo X, ok? Quando você traça uma linha paralela ao eixo X para um preço menor do que aquele chamado de preço de equilíbrio, você começa a encontrar outros pontos de demanda, de quantidades demandadas e de quantidades ofertadas. Nesse caso aqui, visivelmente, a quantidade demandada, ela é maior do que a quantidade ofertada. E aqui eu coloquei um exemplo hipotético, 10 unidades demandadas, é o interesse da população em demandar, 4 unidades é o interesse do produtor em ofertar. Quando a quantidade demandada é maior do que a quantidade ofertada, nós temos uma situação de escassez no mercado. E essa situação de escassez vai fazer o quê? Mais pessoas correndo atrás de mercadorias que não estão disponíveis para todos. Então, o que acontece com o preço? Ele sobe. Ele sobe até que ponto? Ao preço de equilíbrio. Em uma outra situação, em que o preço do mercado é maior do que o preço chamado de equilíbrio. Nesse momento aqui, novamente, há um preço maior, existe uma intenção maior de oferta. Há um preço menor, existe uma intenção menor de demanda. O que significa isso? Lei Geral da Oferta e Lei Geral da Demanda. Quanto maior o preço, maior o interesse em ofertar um produto por parte dos produtores. Quanto maior o preço, menor o interesse em demandar o produto por parte dos consumidores. Então, nós temos uma situação em que a quantidade ofertada, e aqui eu estou usando os mesmos números aqui de baixo,
é maior que a quantidade demandada, ou seja, eu tenho um excesso de produto no mercado, ou seja, está sobrando produto na prateleira. E aqui eu comentei com você sobre a possibilidade de usar o mercado agrícola, né? O mercado agrícola é um bom exemplo disso. Sobrou tomate no mercado, ou sobrou um produto tão perecível quanto tomate no mercado, o produtor, perdão, o dono do supermercado, ele é obrigado a baixar o preço, ele é obrigado a fazer uma promoção. Por quê? Porque se ele é perecível, ele vai estragar muito rápido. Então, rapidamente, o dono do supermercado tem que abaixar o preço. Okay? Isso não acontece da mesma forma e nem na mesma velocidade em todos os mercados. Okay? Nem a situação de escassez e nem a situação de excesso, os preços eles se reduzem ou eles aumentam na mesma velocidade. Isso vai depender de cada mercado, o que é assunto da nossa próxima aula. Tá? Então, por enquanto, nós vamos ficar aqui com o conceito de equilíbrio de mercado, pensando aqui que fora do preço de equilíbrio nós temos uma situação ou de excesso ou de escassez. Professora, existe alguma possibilidade do governo intervir no preço de equilíbrio de mercado? Com certeza existe essa possibilidade e nós já passamos por elas várias vezes. Bom, alteração dos impostos indiretos, aqueles que incidem sobre os produtos que vocês consomem, sobre os bens e serviços que vocês consomem. O cigarro é um exemplo interessante. O cigarro sofreu alteração de impostos ao longo do tempo. E isso também alterou o preço do cigarro, ok? Nós vamos ver o quanto isso altera o consumo do cigarro. Tá? Então, uma das políticas, uma das justificativas do governo, não só desse, mas os governos anteriores, sobre aumento dos impostos sobre o cigarro, era diminuir a quantidade demandada do cigarro. Mas isso tem um limite, que nós vamos ver na próxima aula. Outra forma do governo alterar o preço de uma mercadoria é por meio da política de preços mínimos, e isso acontece na nossa agricultura com uma certa recorrência. O governo estabelece um preço mínimo de compra de um produto, né, por exemplo, de soja, de milho, de café. Se o mercado não oferece um preço para o produtor que seja um preço interessante, a ponto de ele cobrir os seus custos, a ponto de ele ter uma margem de lucro, o governo tem estabelecido um chamado preço mínimo. Então, o mercado estabeleceu um preço, mas o governo pode oferecer outro na compra da soja, na compra do café do produtor brasileiro. E, por fim, o tabelamento. Isso já aconteceu há muito tempo aqui no Brasil. Na década de 80, quando nós estávamos com dificuldade de controlar o nível de preços na economia, e o governo foi lá e tabelou o preço das mercadorias, determinou qual deveria ser o nível de preços de uma mercadoria. Okay? Então, ele interveio, naquele momento, na formação de preços, o que pode colocar o preço acima do preço de equilíbrio ou abaixo do preço de equilíbrio. Ok? Novamente, deixo aqui para vocês, finalizo a aula e deixo aqui para vocês algumas sugestões de leitura desse conteúdo e reforço a necessidade de vocês exercitarem, além dos exercícios que o professor vai passar, tá? De vocês exercitarem algumas atividades que estão no livro do Vasconcelos, Economia Micro e Macro, lá no final do capítulo, no nosso caso, capítulo 2, ok? No nosso caso, capítulo 2, tem um gabarito aqui no final do livro. Então, vocês podem fazer os exercícios de múltipla escolha e lá no final do livro tem um gabarito desses exercícios, ok? Então, finalizamos então as nossas aulas sobre demanda, oferta, equilíbrio de mercado.